Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso bloco 3. No bloco passado eu falei da divisão do estudo, da importância da separação lógica, de a gente separar os estudos por assunto. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer isso de uma maneira mais prática, como era que eu fazia com os alunos, certo? Quando eu montava os roteiros dos alunos. A primeira coisa que a gente precisa é verificar o cronograma de aulas, tá bom? Muitas vezes, né, principalmente quando sai assim um pós-edital, os cursinhos correm lá e lançam o curso para você comprar. E aí quando você vai ver, aquele assunto super importante está lá na semana da prova quase, né? E isso acaba atrapalhando muito. Então, o ponto mais importante é verificar o cronograma de aulas, ver se está tudo lá. Então, isso é bem tranquilo de fazer. A gente vai lá no site, entra no curso, eles sempre dão ali o cronograma, né? Nesse caso aqui, ó, todos já estão disponíveis, então é só baixar. Quando não está disponível, o cursinho vem aqui e coloca a data que vai estar. Então você precisa analisar isso, se esse cronograma vai encaixar com o seu cronograma, tá bom? Senão vale a pena até procurar um outro material. Outra dica que eu dou é quando você pegar as tarefas, né, que a gente divisão das metas, é você alocar 50 páginas por tarefa. Eu acho uma quantidade boa. Isso vai dar umas 2 a 3 horas, depende da matéria, depende da sua facilidade de leitura, depende do seu entendimento. Às vezes, por exemplo, você lê 50 páginas de constitucional, diferente de você ler 50 páginas de economia, 50 páginas de TI, né? Então, por isso, precisa ficar mais ou menos por aí. Você vai se conhecendo melhor, vai dividindo. Às vezes, tem uma aula que tem 102 páginas, você não vai fazer 50, 52, né? Faz 51, 51, né? Ou então ao contrário, tem 84, aí você faz 42, 42, né? Mas só pra vocês terem uma base ali, siga mais ou menos 50. Então a gente tem aqui a aula aqui que eu peguei de exemplo, ela tem 54. Então você vai ler essa aula em uma tarefa só. Ler, estudar, na verdade, né? Você vai ler, vai construir seu resumo, isso mais pra frente eu vou falar sobre isso. Mas já essa aqui, ó, tem 107, e aí a gente tem que quebrar ela em duas, né? Então, isso que eu falei, mais ou menos 50 páginas por tarefa. Quando for questão, eu sugiro bateria de questões de 60 questões ou 120, certo ou errado. Isso aqui para quando a gente for montar questões no site de questões, tá? As questões que estão lá dentro da aula tá dentro das 50 páginas aqui, tá bom? Então, se você voltar lá aqui, ó, dentro daqui tem as questões, né? Então você vai fazer junto quando tiver nesse bloco 2 aqui, de 50 para baixo, quando tiver aparecer as questões, você vai fazendo, vai seguindo a ordem aqui da aula mesmo, tá bom? Nessa primeira parte, que para quem é iniciante, segue o fluxo da aula, não fica já faz só a teoria, depois volta a fazer questão, não. Segue o fluxo da aula. E aí mais pra frente a gente vai trabalhar com mais questões que não são essas da aula, são questões dos sites de questões. E aí sim que entra isso aqui das baterias de até 60 questões ou 120, certo e errado. Isso também, 60, não se preocupe em deixar tão fixo assim, porque lá no TEC, eu vou mostrar para vocês depois, quando você gera um caderno, ele dá lá umas 100 e tantos, aí você consegue quebrar isso, e aí você tenta mais ou menos 60, é lógico também, se tiver 128, aí você faz uma de 64, uma de 64, entendeu? Sempre levando como base. Uma coisa também que eu gosto é que essas tarefas elas levem até 3 horas, né? Tanto a teoria quanto o exercício, até 3 horas. E as tarefas de revisão também, quando você tiver que alocar lá, elas têm que durar até 3 horas. 3 horas é o máximo, tá, pessoal? Sempre dê preferência para menos. Se você acha que tá com dúvida, talvez isso leve 3 horas e meia, não, reduz. Bota para 2 horas e meia, tá bom? Mais de 3 horas, o cérebro fica muito cansado, fica chateado naquele assunto, não quer mais. E aí tem que trocar de matéria, né? Isso a gente já comprovou com diversos alunos, né? Então, fica muito pesado quando... Tem gente que até gosta de menos, né? Eu vejo pessoas falando que estudam 1 hora de cada matéria. 1 hora eu acho pouco, porque não dá pra você ter aquele raciocínio da matéria, né? Aquela sequência lógica que eu falei no bloco anterior. Mas 3 horas é o ideal, né? Dá pra você pegar uma sequência boa, né? Fazer uma aula ou metade de uma aula e o cérebro ainda conseguir manter o foco.
Um outro ponto importante é a revisão cumulativa. Eu gosto de fazer essa revisão, eu vou falar mais lá pra frente sobre revisão especificamente, mas essa aqui, como ela tem que estar no nosso planejamento, eu já estou adiantando aqui, que a revisão a cada 3 aulas teóricas a gente faz uma revisão cumulativa. Então, quando você estiver alocando suas tarefas, né, para saber o número de tarefas de cada uma das matérias, vai incluindo sempre essas revisões, tá bom? Bom, para ajudar vocês, eu fiz uma planilhinha que está aí disponível, e essa planilhinha ela já calcula os números de revisões. Então, você vai precisar, a primeira coisa na planilha é listar todas as matérias que você vai estudar, certo? Então, eu listei na planilha, peguei as principais e tal. A quantidade de aulas aqui, ou tarefas, tá bom? Aulas ou tarefas, vou até ajustar lá na planilha, botar tarefas. Você bota aqui o número de tarefas que você vai precisar. As quantidades de revisão, ele já coloca, né? Cada 3 tarefas, uma revisão. Se já existe um edital aberto com data de prova definida, a gente tem que estabelecer o dia da prova, né? Então, caso não exista, a gente bota uma quantidade de edital médio ali, né? Um chute, mais ou menos. Para fazer a parte básica da área de controle, lá vem uns 6 meses, né? Fazendo bem direitinho. Com uma disponibilidade de 6 horas por dia. Então, você precisa ter mais ou menos essa métrica aí. Se já tem um edital, então você tem que colocar lá o dia, certo? E com isso você vai saber quantas tarefas você vai precisar fazer por dia. Então, se a gente já tem a data do edital aqui, dia 10/5, vai dar 90 dias, e dá um total de 172 tarefas, vai precisar fazer 2 tarefas por dia, de arredonda pra cima, tá bom? Então, a gente vai ter mais ou menos isso aí. Se não tem a data da prova, eu gosto de fazer o contrário. Você bota aqui quantas tarefas você acha que consegue fazer por dia, e aí você vai saber o quanto de dia você vai precisar para cumprir isso, né? Não adianta a gente correr e não aprender com a intensidade que precisa para ser aprovado, não fazer uma boa base. Então, se não tem edital aberto, faz aí o contrário, esse cálculo, né? Primeiro, quanto você consegue por dia, e aí quantos dias você vai para cumprir isso. E foca nisso, tá? Nada de inventar de fazer um edital antes de terminar essa parte básica, tá bom? Só vale a pena você fazer um edital depois que tiver passado por essas matérias básicas, já estiver no nível avançado, né? Que a gente chama, que é quando já cumpriu as básicas e já tá ali adicionando as outras matérias secundárias, tá bom? E vamos elaborar o cronograma. Como eu falei pra vocês, né? Eu fiz essa planilhinha para ajudar vocês. Mas tem gente que já usa outros métodos, né? Tem outras planilhas, podem ficar à vontade. Aqui é só uma ajuda para vocês, tá bom? Que era como fazia. Primeira dica que eu dou é tentar não alocar matérias semelhantes juntas. Então não bota direito constitucional com direito administrativo, né? Bota português com direito administrativo, contabilidade com controle externo, botar contabilidade geral com contabilidade pública, né? Afro com contabilidade pública. Não tente não colocar assuntos parecidos, porque senão não vai estar justamente aquele negócio do cérebro, né? De ficar cansado e a gente, opa, acorda, trocou, né? Então se for um negócio os mesmos assuntos, ou o mesmo ritmo, né? Muita leitura, pouco exercício, né? Tenta sempre alternar essas matérias, tá bom? Não colocar matérias muito densas juntas, que é o caso de contabilidade pública, contabilidade geral, né? 2 matérias bem pesadas, tenta não colocar elas juntas, ou contabilidade geral com TI, né? Tenta sempre colocar uma mais pesada com uma mais leve, né? Sei lá, TI, com auditoria, contabilidade geral, com controle externo, né? Então, tenta sempre fazer essa alocação assim. Colocar as matérias que exigem mais no início do dia, então, por exemplo, começa com TI, começa com contabilidade, né? Isso por 2 coisas. Primeiro, que o cérebro vai estar mais descansado, e segundo, que ele evita a procrastinação, né? Quando você faz o primeiro, o mais difícil, o cérebro fica, ufa, já me livrei do mais difícil, agora é a parte mais fácil. Então, coloca a matéria mais difícil primeiro, tá bom? A mais difícil, é que você tem mais dificuldade, que tem maior volume, sempre a pior primeiro, tá bom? E elabora o cronograma executivo, né? Não pode ser nem leve demais, nem pesado demais, né? Se for leve demais, você vai demorar aí 2, 3, 4, 5 anos para ser aprovado. E não é isso que a gente quer ser aprovado o mais rápido possível. Mas se for pesado demais, você não vai cumprir, vai começar a virar uma bola de neve, né? Você nunca vai terminar o seu cronograma. Então, não é isso que a gente quer também. Bom, trouxe um exemplo aí da área do aluno, né? Justamente o que eu falei para vocês, ó.
direito administrativo, como controle externo, português, contabilidade pública, contabilidade geral, planificação, repetiu aqui direito administrativo, TI, auditoria, direito penal ficou no domingo. Então, um exemplo aí para vocês. Uma outra coisa, né, quando a gente vai contando aqui, quando a gente coloca o 3, ele vai dizendo aqui, nesse quadrinho aqui. Então, a gente colocou direito penal 1, o próximo direito penal é direito penal 2. Então, a planilha ela vai te auxiliando. E quando for revisão, ele vai aparecer aqui também, tá bom? Mas uma dica que eu dou é olha, preenche, e depois olha e depois preenche. Se você preencher e depois olhar, vai pular um número aqui, e aí você vai ficar perdido, tá bom? Foi uma forma que eu encontrei de o quadro funcionar aí. Então tem que olhar primeiro e preencher, tá? Senão não vai funcionar. Mas se tiver dúvida, escreve aqui nos comentários, manda pergunta pra mim que eu ajudo vocês, tá bom? Bom, aqui eu trouxe um exemplo de transição. Vocês podem ver também que aqui, ó, direito financeiro, quando a gente bateu a aula aqui, deixa eu ver. Então aqui vocês podem ver o exemplo, né, direito financeiro, tá aqui, ó, inclui revisão, direito penal, inclui revisão. Auditoria terminou, revisão final. Quando ele chega no final das tarefas, ele inclui aqui revisão final. Então, eu botei aqui de azul, ó, auditoria, revisão final. E aí, já incluí uma nova matéria, que foi, no caso aqui, direito penal. Nesse cronograma não tinha direito penal. Da mesma forma que a administração pública, quando terminou, eu botei direito financeiro. Então, termino uma matéria, coloco a próxima, né, a matéria secundária que a gente chama, e aí coloquei aqui a administração pública experiente, né, a matéria que a gente termina, a gente vai sempre ver ela, certo? Lembra do fluxo, né? Elas não saem, elas viram experiente, que é exercício e revisão, exercício e revisão. E aí você tem que codificar novamente, né, fazer aquelas análises das tarefas, de uma forma que você chegue ao final com tudo juntinho, tá bom? Bom, um outro exemplo é o cronograma TCE da Bahia, mas esse é o assunto do próximo bloco. Até lá!